Robson Oliveira apresenta uma nova abordagem sobre a política de Rondônia. Podcast Resenha Política com Robson Oliveira. Olá pessoal que nos acompanha no nosso podcast nas plataformas. Continue compartilhando, vá lá, dê seu clique, chame seu colega, se inscreva no YouTube, no canal Resenha Política. Nos acompanhe também, se inscreva lá, siga a gente pelo Instagram Robson Oliveira, o Resenha Política. Terça e quinta, todo mundo já sabe, você assiste nosso programa pelo Rondônia Dinâmica, um site que todo mundo conhece aqui na capital. E sábado e domingo pela TV Rema. Compartilhe, continue lá se inscrevendo. A gente precisa que você chame seus amigos também, até porque os nossos entrevistados cada dia melhor. E hoje, melhorando ainda mais o nosso programa, nós vamos entrevistar a primeira-dama do Estado. Além de primeira-dama, Luana Rocha, ela também é secretária. Quando o seu marido esteve aqui, quando o governador esteve aqui, eu disse secretário de Ação Social, porque é enorme o nome dessa secretaria, mulher, menino. Aí eu disse, vamos, ele disse, não faça isso, né? Mas eu vou fazer essa delicadeza só para poder, né, não me perder no nome grande. Seja bem-vinda, Luana. Obrigada, Robson. Eu falo Luana assim, não tem problema não, se não quiser que a senhora, aquele negócio, até porque você é jovem, né? Muito obrigada, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, né, falando um pouquinho da minha história, da história da nossa secretaria, do nosso trabalho, falando um pouquinho de Rondônia, porque falar um pouquinho de Luana Rocha é falar de Rondônia também. Você é rondoniense, Sou, né? Rondoniense. Nascesse lá em Guajará-Mirim? Em Guajará-Mirim. Nasci lá em Guajará-Mirim, sou filha de acrianos que foram para Guajará. Com certeza tem sangue cearense. Tem. Tem sangue nordestino. Meus avós, né? Meu avô cearense e minha avó do Rio Grande do Norte, né? Então, assim, já sabe que é uma mistura só que veio, né? Eles vieram na época do Soldado da Borracha, aí vieram então, trabalhar. São pioneiros mesmo, né? São pioneiros. Lá em Guajará. Aí foram pro Acre, meus avós, aí depois meu pai na colônia lá com meus avós no Acre, vieram para Guajará e com aquela situação que eles sempre amavam, que era o campo, né? Então, vieram para Guajará, agricultores, vieram para Guajará tentando, né, achar uma terrinha para ter lá, a desenvolver aquilo que eles mais amavam. Infelizmente não conseguiram, né, assim que chegaram. Meu pai passou por muita dificuldade em Guajará e onde ele pôde entrar no mercado de trabalho foi no garimpo. É um filho só? Meu pai? Filha? Não, nós somos em quatro mulheres. Nordestino trabalha bem. Trabalha. O sonho do meu pai era ter um menino, mas não conseguiu, né? Vieram 4 meninas, mas graças a Deus as meninas deram conta, né? Ajudaram muito. Nós ajudamos muito a nossa mãe, né? Que Deus o tenha, tanto ela como o meu pai, que está lá no céu, tenho certeza disso. É ruim falar sobre coisas doloridas, né? Mas você teve uma história assim meio braba. Você perdeu seus pais num dia só, foram os dois? Foi. Num dia só, não foi? Foi. Num acidente, né? Meu pai, o sonho dele era sítio, né? Fica à vontade se não quiser, porque eu sei que isso mexe com a gente. Isso mexe, mas é uma coisa assim, sabe, Robson, que eu penso com muito amor, com muito carinho e entendo que o período que eles passaram aqui foi um período que eles vieram realmente para dar um suporte para a gente, para as filhas, né? Para que elas pudessem ter esse caminho. Forjar o nosso caráter, nossos princípios, nossos valores. Eles estiveram aqui para isso, eles cumpriram o papel deles. Isso é bacana. E isso me deixa assim muito segura em relação ao meu pai e minha mãe, porque eu sinto que o dever deles foram cumpridos dos dois. Uma missão, A missão foi cumprida. E eles vieram para cá no intuito de desbravar também, né, de conseguir uma terrinha. Meu pai até conseguiu uma terrinha lá em Guajará, mas ele conseguiu um sítio na época, mas o sítio, quando ele comprou o sítio, ele não sabia, meu pai tinha um coração gigantesco, e aí ele comprou um sítio na época da seca, quando o rio encheu,
a água tomou todo o sítio dele. Então, assim, ele foi passado para trás. E quem vendeu sabia. Quem vendeu sabia, e ele não sabia, né? Então, assim, prejuízo que ele teve, né? Porque ele tinha feito a plantação dele lá de milho, que ele queria colher milho, queria colher arroz e, enfim, não conseguiu. E a vida dele foi garimpo e tentar ir para o campo. O garimpo, ele passou 10 anos no garimpo, não conseguiu ter sorte com ouro, né? Que tem não gente... bamburrou. Não. O meu pai fala assim, tem gente que fala assim, sorte no amor... Não, azar no... Não, sorte no ouro, azar no amor, né? Então, sorte no amor, azar no ouro. Então, meu pai, graças a Deus, ele teve uma mulher muito honrada do lado dele e ele também. E quando ele vivia no garimpo, né? Agora os dois juntos era melhor, né? Nossa, com certeza. 10 anos. Não, eu tô dizendo, os dois juntos, as duas sortes. Sim. Seria maravilhoso, né? Meu pai, eu falei, minha mãe falava, Miguel, sai do garimpo que não dá certo não. Aí o meu tio falava pra ele, porque meu tio era meio maluquinho, né? Aí ele falava assim, não, é porque ele não dá trela pra mulher lá do garimpo. Ele falou assim, nem vou dar trela, eu tenho a minha mulher. Muito bem. Né? E aí o meu pai, quando era noite, o senhor sabe como é que era o garimpo antigamente, né? Eu fui repórter muito jovem, dei uma passada nesses garimpos aí. Pois ele, quando era noite, ele pegava as coisinhas dele, ia lá no barranco, montava a redinha lá dele. Lá no Arara, né? Isso, periquito, arara, ele ia por ali. E aí ele ia pro barranco, montava a rede dele e dormia lá. Ele falou assim, não ficava nas dragas, porque eles que era um pouco tenso, né? Então era uma prostituição muito grande que existia lá. E droga, né? Muita droga. Muito, então assim, ele se reservava, aí o meu tio falava assim, não, ele não vai ter sorte não para ouro, porque ele não se envolve com ninguém, Maria. Aí a mãe, mas é claro, ele tá certo, E assim, ele era referência para muita gente lá no garimpo. Não, o Miguel é muito certinho, Miguel é muito certinho. E eu acho interessante que as pessoas colocavam certinho como se fosse torto. Eu falei, gente, mas meu pai é certo. Quem tá errado é eles que estão fazendo o que não deve, né? Vão para lá pro garimpo, atrás de ouro e se envolve com quem não deveria estar se envolvendo. Então, manchando a honra da família. Isso meu pai, graças a Deus, nunca fez isso com a nossa família. Sempre honrou a minha mãe, né? E sempre honrou a unidade familiar que foi construída. Com muito carinho, ele sempre teve esse propósito na vida dele. Enfim, não teve sucesso com ouro, a gente não conseguia muita coisa. Meu pai trazia o que ele ganhava para pagar o mercadinho e a gente não tinha o que comer. Passamos muita necessidade, muita fome, passamos fome, sem ter o que comer, né? Minha mãe plantava não, ela tinha galinha no quintal, criava galinha, e quando criava a galinha, e quando não tinha que comer, saía matando galinha, depois não tinha mais galinha para comer. Aí foi acabando. E peixe? Então, mas meu pai no garimpo, como é que faz? Uma mulher cuidando de 4 meninas dentro de casa. Vocês eram tudo menor? Tudo pequena. Então, como é que faz? Né? E aí, quando meu pai vinha, trazia o recurso, pagava, aí não dava para ficar um mês. E a gente desenrolando. E aí, quando ele voltava para casa, ele tinha, né, nesses intervalos também, ele trabalhava como pedreiro e também ele ia para dentro da mata pegar açaí, né, nativo, ele pegava o açaí nativo, ele ia para casa de um amigo para bater na máquina, que era o único que tinha lá, e ele pegava o açaí e ficava vendendo o açaí. E nós também, eu e minhas irmãs, né, nós vendíamos açaí. Eu com 7, 8 anos e as minhas irmãs também um pouquinho maior, saía com um galão de 5 litros para vender na rua. Eu acompanhada da minha irmã menor e as outras duas juntas, porque a gente saía sempre juntos, né? E no bairro eu saía para vender o açaí e vendíamos açaí. E a gente passou por muita dificuldade, mas assim, isso foi tudo um aprendizado na nossa vida. Tudo um aprendizado. Porque eu tanto trabalhei como vendedora ambulante, que eu vendia açaí, eu tanto trabalhei como empregada doméstica, como babá, entendeu? Então assim, eu estava ali fazendo aquilo que era necessário para eu sobreviver, para ajudar a minha família, ajudar meus pais, né? Que não tinha condição. Meu pai não tinha condição de me dar. Secretária, como é na sua cabeça hoje sair de babá, deixar de ser empregada doméstica e ser a primeira dama do estado? Como é que a senhora... É uma vencedora, né? Pela história que a senhora conta, a senhora até se emociona, que eu vejo. Fui também ajudante de pedreiro do meu pai, trabalhei com ele. Sim,
Ajudante mesmo? pedreiro, sim. Tanto eu como a minha irmã mais velha, nós trabalhamos com o meu pai, porque ele não tinha dinheiro para pagar o ajudante. Então aprendeu a mexer com tijolo. Sim. E da tijolada. Da tijolada. eu jogava Me muito. disseram que a senhora é bem sangue nordestino. Por isso que eu lhe dá as tijolas. Ah, sim! Não, olha só. Presta atenção que eu entendi. Eu sou cheio de... Eu entendi. O meu filho até brinca comigo. Eu tava no acampamento de selva essa semana, né, com os policiais meninos. Eu lembrei dele. Ele falou, mamãe, não, a secretária não vai aguentar. Eu falei, não sei não. Eu me lembrei do meu filho. Eu falei, mamãe, a senhora sabia como é que os meus amigos chamam a senhora lá na escola? Eu falei, de como, meu filho? Ele, a dona Roxona. Aí eu... a dona Roxona, por quê? Ele falou assim, não, mãe, porque eles acham a senhora durona, assim. Eu falei, meu filho, eu não sabia que eu passava essa imagem. Mas o governador disse que a senhora obriga ele até a fazer tambaqui? Não, ele faz. A minha não é brava não, mas me obriga. Não, ele faz tambaqui no final de semana. E ele me disse ainda, lava a louça. Lava a louça. Então ele é o coronel, mas a senhora é general. Né? Sou general, dentro de casa sou general, só dentro de casa. Afinal, a gente faz uma grande parceria, né? Porque é isso que a gente faz quando a gente casa, né? A gente tem um grande parceiro, a gente tem um grande companheiro, então a gente divide tudo. No momento que ele tá lá no final de semana, mas não é todo final de semana. E ele gosta muito de fazer o tambaqui, ele gosta muito de preparar, né? O Marco gosta de fazer aquelas misturas, de pegar um negócio ali, que sobrou e não sei o que, e faz umas misturas gostosas que fica muito bom. E a gente vai aproveitando, vai comendo e vai se divertindo. O chefe de cozinha matar ele. Ai, meu Deus, é verdade. Ele tem que separar as coisas. Mas voltando aqui, estar como primeira-dama, Robson, para mim, foi uma grande surpresa. Né? Porque eu nunca me imaginei estar nesse posto de primeira-dama. Eu falo posto porque acaba sendo, né? Ele acaba sendo uma referência. E o Marcos, quando veio para governo, desde o início, eu e ele estávamos juntos trabalhando, né, na campanha dele. Então o Marcos começou, nós começamos juntos. Então, às vezes as pessoas falam assim, ela só está aparecendo agora. Eu falei, não, é porque você não conhece a minha história. Politicamente eu estava com meu marido, acompanhando ele, todos os bastidores de tudo que aconteceu, eu estava lá. Sim. No momento que o Marcos, né, veio tentando vir a candidata a deputado federal, que não conseguiu... E a princípio era isso, né? A princípio era isso. A conversa que ele teve lá com um conterrâneo meu, o Julian, sim, era nesse sentido. Era nesse sentido, ele vir candidato a deputado federal, né? E quando foi plotado dentro do partido, dentro da nominata, né, que ele seria um nome muito forte, acabou que ele começou a sofrer ameaça dentro do próprio partido, dizendo assim, olha, se você sair a candidato a deputado federal, a gente desfaz a nominata e não vai ter candidato nenhum pelo partido. Aí como é que você faz isso? Se você teve essa responsabilidade de levar o partido à frente, de levar uma propositura e aí você recebe essa intimação dos outros que estão lá montando a nominata. Eu falei assim, poxa... Aí, para não deixar assim, olha, para não dizer que a gente não vai deixar você participar de nada, a gente aceita que você venha como governador. Mas isso é ele jogando assim, não tem chance nenhuma. Então, para ele dizer que não vem com nada, eu vou colocar ele como governador. E a gente vai te apoiar. Não houve apoio, né? E para não perder toda a nominata, e eu não queria, na época, eu falei, Marcos, eu me preocupo muito da gente sair, para você sair candidato a governo. Ele falou assim, por quê? Eu falei, porque por duas coisas, privacidade e liberdade, por isso. Aí ele falou assim, tu não quer por isso? Eu falei, por isso, privacidade e liberdade, a gente vai perder a nossa privacidade, a nossa liberdade. Aí ele falou assim, então tá, vamos orar. Aí a gente começou a orar, e aí Deus me deu uma palavra. Vocês são evangélicos. Sim. Aí Deus me deu uma palavra. Aí eu falei, não. Aí eu fui ler. Ele falou assim, não, é isso mesmo. E aí eu fui conversar com o Marcos. Falei assim, Marcos, é o seguinte, o não a gente já tem. Ele falou isso pra mim aqui. O não a gente já tem. O sim é de Deus. Então, vamos correr atrás. Porque o nosso único medo não era de, não, vou perder. Não.
O meu medo era de perder a minha liberdade e a minha privacidade. E parece que aquilo que a gente tem mais medo é o que vem confrontando a gente. Então eu falei, oh Deus, o Senhor está querendo nos testar mesmo, né? E aí foi dessa forma que a gente foi para poder manter uma nominata, para poder construir um projeto. E aí, mesmo as pessoas dentro do partido não acreditando no Marco, colocando ele lá para dizer, vamos colocar você aqui só para dizer que você está em alguma coisa, a gente foi nessa propositura. E fomos, andamos, fizemos os municípios, fizemos toda a caminhada política, eu e ele dentro do carro, para não dizer que era eu e ele e o Elias dentro de uma caminhonetezinha, fazendo o estado todo, levando o nome do Marcos. E aí eu falei, meu Deus, a gente está fazendo a nossa parte. E em nenhum momento, sabe, Robson, a gente estava olhando, tem fulano, tem ciclano. Não, a gente não estava olhando isso. A gente só estava olhando para fazer. A gente tem que fazer? Então vamos fazer. Vamos fazer. Se der certo, show. Se não der, tá tudo bem. Tá tudo certo. E aí, quando foi no meio do caminho, que a gente viu, eu falei, poxa, eu tô vendo assim que o pessoal tá entendendo a propositura, tá gostando. E foi deslanchando. Quando o Marcos virou, né, no primeiro turno, eu falei assim, eu ali naquele momento que a gente estava ali, eu e ele, nós dois, dentro do nosso quartinho, num apartamento que a gente morava, né, lá dentro daquele quartinho pequenininho, a gente ouvindo lá sobre a apuração, aí começou a subir, o Marco deitou, eu falei assim, dorme, aí deitou, eu falei, dorme aí, não olha não, ele, tá bom, deixa que eu olho, aí ele, deixa que eu olho, ele, tá bom, aí eu, ai meu Deus, ele, o quê? Ele, não olha não, fica aí. Aí ele, ai meu Deus. Eu falei, não tô acreditando. E de repente foi subindo, né? Porque tava o presidente da Assembleia da época, Maurão. Aí eu falei, que isso? Eu falei, subindo, começou a subir. Aí eu falei, não entendo muito de contagem de voto, mas eu só tô olhando, vendo que tá subindo. Eu falei, alguma coisa tá acontecendo. Quando a gente passou, eu falei assim, aí eu, posso olhar agora? Ele, olha. Aí ele, meu Deus, eu falei, Marcos, a gente foi pro segundo turno. Aquilo ali pra mim, Robson, aquele foi o maior milagre de Deus, foi naquele momento. Pois eu vou fazer uma confissão. Hoje eu sei que eu não sabia que a culpa era de Deus, porque eu coordenava a campanha do outro. Mas, rapaz, quando eu subi ao andar de cima, eu vou cobrar isso dele. Cobre! Esquecemos de rezar. Mas, na hora que passou do Maurão, eu quase infarto. Enquanto vocês infartavam por felicidade, eu infartava de raiva. Tu era do que foi pra... Eu fui coordenador. Não, mas do que foi... Do Júnior. Tá. Eu era o coordenador da campanha dele contra o Confuso, nós perdemos 40 mil votos, e contra vocês. Coordenador geral era eu. E olha, como a gente não sabia, a gente não tinha recurso nenhum. A gente foi com a cara e com a coragem e com Deus na frente. Luanda, ele me relatou que estava dormindo. Eu disse para o governador, não acredita. Sim. A gente morrendo, de quase infartando, o senhor dormindo. Eu falei assim, ele estava tão nervoso, ele falou assim, eu vou deitar aqui. Eu falei, fique. Ele falou assim, você olha. Se der certo, tá tudo bem. Se não der, tá tudo bem também. A gente fez a nossa parte. A gente é um predestinado. Sim. É aquilo que eu acredito, sabe, Robson? Aquilo que é pra você, aquilo que é pra mim, é pra mim. Então, acontece às vezes das pessoas ficarem querendo o que é seu e nunca vão conseguir. Querendo o que é meu e nunca vão conseguir. Tem que lutar, Tem que lutar. É lógico, né, que as coisas... Esperar só ficar dos céus. Não vai ficar. Não vai ficar só no céu. Não fica porque Deus dá oportunidade pra você. Essa é a palavra. Deus dá oportunidade, você tem que ter ação. Tanto que oração tem ação, você tem que orar e tem que fazer ação também, você não pode ficar só orando, tem que fazer um movimento para que isso aconteça. Então, eu vou orar muito aqui para a senhora não tomar o tempo todo, porque a senhora fala bem. Luanda, antes de entrar especificamente sobre os programas de governo, que a senhora hoje está à frente como gestora, eu vou fazer uma pergunta que já está na mídia, todo mundo fala, o governador aqui falou sobre a possibilidade. Todo esse aprendizado me parece está lhe projetando também para uma provável candidatura a deputado federal. Eu faço a pergunta, a senhora
está preparada para disputar a campanha? Essa oportunidade, vou pegar o que a senhora está falando, com essa oportunidade está aparecendo para ser candidata a deputada federal? Então, Robson, em 2018, eu fui candidata a deputada federal junto com o Marcos na época. Eu sou um jornalista desinformado. Se eu soubesse, eu já tinha feito na minha coluna muita brincadeira. Já tinha sido. Eu fui, mas na época eu fui porque precisava ajudar o partido, você sabe disso, né? A gente precisava ajudar, de mulher. E eu fiz, né, um trabalho muito grande com o Marcos acompanhando. Ajudou então a eleger o coronel, o outro coronel, Ajudei. O Crisóstomo, que vive esculhambando você. Vive me esculhambando. Desculpa, eu tô gripado. Eu fiz 5.600 votos, 600 e poucos votos. Naquela época já fez 5 mil? Fiz. Naquela época fiz 5.600 e poucos votos, 6 anos atrás, 7 anos. Sem recurso, né? Sem recurso nenhum, sem fazer campanha praticamente para mim. Eu estava acompanhando o Marcos e acompanhando ele. Na verdade, eu fazia mais campanha para ele do que para mim. E às vezes eu perguntava, você não é candidata? Eu falei, sou candidata, mas esse aqui é o meu governador. E tinha gente que não sabia que eu era esposa do Marcos. Aí quando chegava, a gente chegava de mão dada e falava assim, ué... Tá de namorada não. Aí ele... Vou falar uma coisa pra você, porque campanha é um negócio muito complicado, né? E aí chegar lá uma candidata de mão dada, o pessoal fica olhando, e quem é essa mulher aí? Aí ele falou assim, não, minha esposa. Calma, é minha esposa, tá aqui, ó, minha esposa, Luana Rocha e tal. Aí ele falou assim, não. Aí eu vim nesse período com ele, né, como candidata a deputada federal. Você sabe que em política é esse tipo de maledicência, Sim. Você corre, todos. Não só vocês, todos passam por isso. A gente tem que ter muito cuidado. Uma vez o senador Halpe, que sempre foi um grande amigo meu, eu fui assessor dele durante 20 anos, ele me dizia essa agrura que ele sentia quando batiam nele na vida pessoal, batiam na esposa, foi uma grande deputada federal também. Foi. E você sabia, Robson, que na nossa trajetória, eu andando com ele como candidato a deputada federal, e as pessoas vendo ele como candidato ao governo, falaram assim, não, mas a gente não pode eleger ela para deputada federal. Eu perdi a voto em alguns lugares. Porque ele falou, não, se ela for deputada federal, ela vai para Brasília e o senhor vai ficar aqui em Rondônia, como é que vai ser isso? Aí eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, um divórcio. Não, jamais. Eu falei, jamais vou fazer isso. Aí eu falei, não, que seja, né, a vontade de Deus, a gente vai cumprir. E aí, a gente naquela época veio acompanhando o Marcos, mas hoje a gente tem um trabalho, né, um trabalho belíssimo. O Marcos está trabalhando muito bem. Tem muita coisa que ele entregou e está entregando. Às vezes falta, sabe, Robson, tempo para divulgar tudo. Porque são muitas ações boas, são muitas entregas, né? E o Marcos representa o estado de Rondônia aqui e lá fora. Quando ele vai lá para fora, inclusive aproveitar para falar sobre isso, quando ele vai para fora, ele vai representar o estado de Rondônia, levar lá para fora, para os empresários, né, para que eles conheçam o que tem aqui dentro do estado e também buscar lá de fora coisas boas, empreendedores, para que venham para cá investir, né, no nosso estado de Rondônia, para que ele cresça cada vez mais. Então, às vezes as pessoas falam, governador... Não, há uma crítica mesmo de que ele viaja muito e traria pouco em relação às viagens. A senhora já viu essas coisas? Já vi, mas isso aí não bate com a realidade. E qual é a realidade? A realidade, olha qual o crescimento do estado de Rondônia. Nós disparamos em crescimento em relação aos outros estados. Eu não estou falando do tamanho do PIB, é lógico, nosso PIB com São Paulo é uma coisa ou outra, mas a proporção do desenvolvimento que a gente teve em relação a São Paulo, o próprio Tarcísio, o Tarcísio falou isso com o Marcos, falou assim, olha, eu não sei o que você fez lá, Marcos, mas você está conseguindo levantar o estado de Rondônia de uma forma que a gente não consegue explicar. Não tem justificativa para isso, porque está todo mundo caindo, os estados todos caindo, piorando a situação, enquanto o estado de Rondônia está crescendo. Eu falei, é gestão, é uma boa gestão, uma gestão limpa, de qualidade, é uma gestão transparente. É isso que está acontecendo no nosso estado. Por isso que nós estamos crescendo, desenvolvendo. E quando o Marcos vai lá para fora, Robson, levar os nossos produtos, ele vai levar o que tem de melhor aqui, dos nossos pequenos agricultores, né, da nossa agropecuária, então de tudo que tem bom aqui. Ele gosta muito de vender o peixe mesmo, né? Não, ele vende o peixe,
ele vende, né, o que tem de bom aqui, que é a nossa carne também, o nosso café, ele vende muito bem. O nosso café, ele saiu, se eu não me engano, de 40 mil dólares, né, de exportação, em exportação, para quase 200 milhões de dólares em exportação, gente. Olha a evolução. Olha os nossos cafeicultores ficando ricos aí no nosso estado de Rondônia. E é um bom café o daqui. Maravilhoso, é reconhecido, mas premiado. A senhora roda, mas não vai me enganar não. É candidata ou não é deputada federal? Eu venho como pré-candidata, sim, a deputada federal, né? Porque trabalhei por isso, Marcos também trabalhou, e a gente vem levar essa propositura lá para frente para continuar com esse trabalho, para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas. Porque a gente sabe, período como secretária vai acabar, período como governador Sim. vai acabar. Mas assim, a gente está trabalhando, e olha, viu, Robson, a gente está trabalhando mexendo em coisas que muitos governos não viram e não olharam, que foi o social. Hoje o nosso governo do estado de Rondônia, hoje, na gestão do nosso governador Coronel Marcos Rocha, a gente tem social. A gente tem alimentação para quem precisa. A gente tem acompanhamento para mulher vítima de violência. A gente tem acompanhamento para recém-nascido. Tá aqui, nós vamos conversar cada programa. A gente tem acompanhamento para as pessoas que estão precisando comprar suas casas. Então, assim, a gente ampliou, né, a assistência social. A gente está realmente fazendo com que ela chegue na ponta, para quem mais precisa. Então, vamos repetir a dobradinha que teve Ralph e Marinha. Agora vai ser Coronel e a esposa Luana. Agora eu não sabia, sinceramente, eu não tinha pesquisado. Isso foi um defeito. Olha, ele tá chateado. Um jornalista velho e quase gagá, não saber que você foi candidata a deputada federal. E teve uma votação para a época expressiva. Para a época e sem recurso. 5 mil e ajudou o Coronel Crisóstomo a se eleger, que vive bravo hoje com vocês. Pois é, né? Desnecessário. Essas brigas, Luana, agora, após essa pergunta, nós vamos entrar nos seus programas. Até por causa do horário que esqueceram ali de colocar, eu estou perdido. Essa briga no estado hoje entre governador e vice, você lamenta isso ou você acha que... Como é que você vê isso? Olha, eu digo, sabe por que eu faço essa pergunta? Eu entrevistei o vice, entrevistei o meu primeiro programa em março, o Juninho aqui, foi exatamente com o chefe da Casa Civil. Eu chamei ele. Ele elogiou, ele me disse, no dia que você entrevistar, ele disse isso para mim. É um testemunho que eu dou. Embora eu notei ele com muita raiva. Sim. Muita mágoa. Mas ele elogiou bastante. Sim. Tá lá, o programa tá lá. Tá sendo não foi um erro, não, de todo mundo junto, essa briga, você brigar num grupo, ou foi briga de vaidade? Na sua opinião. Briga de vaidade? Sim. Bom, olha, eu vejo assim. Eu e o Marcos, nós entramos na política sem experiência. O Marcos saiu... experiência de vida que você relatou aqui? Não, experiência de vida, não de política. Experiência de vida, sim. Né? Nós temos nossa base, nossos princípios, nossos valores. Isso a gente não abre mão. Agora, essa experiência política, esse jogo político que existe, é uma coisa que a gente nem imaginava. Essa parte mesquinha, né? Não, nem imaginava. A gente foi se surpreender com muita gente. A gente, na verdade, descobriu quem eram as pessoas quando a gente estava aqui nessa posição. Até você não tinha um grupo político. Não. Imagina tu chegar, ganhar uma eleição, você realmente não tinha grupo nenhum, você não conhecia ninguém de dentro da política. E tem que montar uma equipe. É verdade. E aí eu vou te falar. E agora que eu te digo que aquilo que você disse. Eu não orei. Realmente. Você não orou porque você não ganhou. Por isso ele não ganhou. Porque cada secretário que o Marcos foi colocar lá foi orando. Orando e pedindo a Deus para colocar os secretários. Inclusive a mim. Quando ele fez o anúncio sem nem eu saber, porque eu não imaginava, porque eu não fiz parte da equipe de transição de governo, né? E aí quando ele anunciou, Robson, ele... Aqui, ó, na minha frente, gravando aqui, eu que estava gravando ele, falou assim, olha, eu vou anunciar fulano, ciclano, e para a secretária de assistência social vai ser a Luana Rocha. Eu, quê? Aí eu lá atrás falava assim, eu não. Aí ele falava e eu não. Aí ele falou assim,
Eu falei, depois que saiu, eu falei, ei filho, eu nem participei da equipe, não sei nem o que está acontecendo lá, tu vai querer me colocar lá? Ele falou assim, não, eu vou colocar lá você, porque eu sei que você tem competência e capacidade para desenvolver. Morrendo de medo, fui, né? Mas com medo ou sem medo, a missão foi dada, né? Sim. A gente tem que, o medo não pode prevalecer, a gente tem que seguir em frente. Em casa de militar, missão dada, missão cumprida. Né? Em casa de militar, eu acho que eu fui criada foi por militar. Não, já lhe falei que você é general. Pois é, a minha mãe, quando dava cedinho, era dia de semana, final de semana, qualquer dia. Minha mãe falava assim, fulano, levanta aqui, você não vai dormir não. Ah, mamãe quando fazia isso eu ficava brava. Brava, levanta. Aí nos domingos, que era o dia de descansar, ela, não, a igreja, você tem catequese, né? Tem catequese. Porque quando nós éramos crianças, a gente, né, praticava o catolicismo, né, com a minha mãe, com meus pais. Eu fui obrigado, pessoal. Deve ter sido minha revolta contra o cristianismo, deve ter sido isso. Aí depois, né, eu fui ficando adulta, aí conheci a igreja evangélica com o Marcos, que ele que me trouxe para a igreja, e assim eu fui levando meus pais também. Meus pais se converteram também. Antes de falecer, eles tinham, acho que pouco tempo, 6 meses, tinham feito o batismo deles e tinham falecido depois. Enfim, nossa trajetória durante esse período de política foi bem difícil. Você chegar e não conhecer ninguém, o que você faz? É difícil. É difícil. A gente foi mais por uma questão técnica do que política. A gente foi buscando pessoas mais técnicas e não políticas, entendeu? E orando, e o Marcos orando, falou assim, não, a pessoa tem esse perfil, a pessoa conhece. Então não foi política porque a gente não fez amarra com ninguém, a gente não tinha compromisso com ninguém para poder dizer assim, olha, esse cargo aqui é do partido tal, é de partido tal. Não, todos os cargos o Marcos que escolheu e pessoalmente. E assim a gente foi indo, cada dia mais aprendendo. Já nessa questão do Sérgio, o Sérgio veio com a gente, o Sérgio e o Júnior, na verdade, o Júnior entraram na campanha já no segundo turno. Do primeiro ano, eles estavam entrando no segundo turno. Eles não participaram do primeiro turno. Então, no segundo turno, eles estavam por ali. E aí, quando eles foram chegando, né, se aproximando e tudo mais, o Marcos já tinha chamado o Sérgio antes para ser candidato a vice, né, a governador, não sei se era governador ou a vice. Aí o Sérgio disse que não queria porque estava passando por um problema, né, com a família dele, né, estava dissolvendo lá a sociedade deles. Enfim, e aí o Sérgio não quis vir naquela... Não, problema com a empresa, todo mundo sabe, é público isso. Tava problema lá com a empresa deles. E aí não quis vir e tal, tinha que resolver isso. E aí o Júnior veio, se aproximou. Aí o Júnior foi se aproximando, aí após, né, o Júnior tá lá conosco no segundo turno e tal. E depois foi acontecendo isso. Mas, gente, eu vejo o seguinte, as coisas elas vão acontecendo de uma forma que depende de cada um quando ele se depara com o poder, né? O Marcos, desde o momento que ele sentou naquela cadeira, ele não mudou. Ele é o Marcos de sempre. O poder... Tem uma máxima filosófica que diz, quer conhecer o homem, deu o poder a ele. Você conhece essa frase mesmo? O Marcos não mudou. Ele continua a mesma pessoa de sempre, um homem que tem um coração gigantesco, que olha mais pelo outro do que ele mesmo. Porque quando ele faz isso, eu até falo para ele, falo, amor, tem hora que a gente tem que ter cuidado, porque a gente se doa tanto, que a pessoa não presta atenção naquilo ali. Né? Ela só presta atenção na recompensa que ela está recebendo, só na recompensa. É aquela máxima lá que você faz, você ajuda uma pessoa, a pessoa fica grata no primeiro momento. Aí no segundo momento, a pessoa já está ali, né, esperando alguma coisa. Então, você já fez uma vez, aí no segundo ele vai esperar aquilo novamente, e aí você faz. Quando na terceira vez você não ajuda, ela já vai colocar em você um peso em você, como se você tivesse obrigação de estar fazendo aquilo por ela. Aconteceu isso? Né? Como se você tivesse obrigação de estar fazendo aquilo por ela. Não, eu estou prestando atenção em todos os verbos seus. Então,
Essa terceira ajuda, eles pediram alguma coisa que vocês negaram? Não tô falando disso. Não, mas eu tô perguntando. Não tô falando disso. Não, mas leva a interpretação. Não tô falando disso. Eu tô falando que, no geral, as pessoas são assim. Sim. Tá? É. No geral, Gratidão não é um título de nobreza para qualquer um. Não. No geral, as pessoas sempre querem, né, uma coisa a mais de você. É verdade. Mas nessa questão, nós estávamos... O Marcos, até o último momento, estava assim, não, tá tudo certo. Tá tudo certo com o Sérgio. Tudo certo. E muita gente, Robson, chegava pra gente e falava assim, olha, não é o que o senhor tá achando, governador. Porque por trás o Sérgio fala outras coisas. Que na hora que o senhor sair daqui, acabou. Aí eu falei, mas... Aí o Marcos, só que o Marcos com um coração desse tamanho, fala, não, eu conversei com o Sérgio, ele deu a palavra para mim e eu vou cumprir com ele. Aí, pra gente, Robson, a melhor coisa que aconteceu foi isso agora. Foi essa revelação antecipada. Porque se isso fosse se estender, a gente só ia saber lá no último momento. O Marcos só ia sentir... Em abril... Só. É dia 1º, viu? Dia da mentira. Meu Deus do céu. Dia 1º de abril. A gente só ia saber neste momento. Porque até então, o Marcos falou assim, não, eu conversei com o Sérgio, vai ser assim. Secretário, é mais político, não é como a NUS. Uma hora você está contra, outra está a favor. Política não é uma regra de 3 composta. Lá na frente podia ser também diferente, a gente nunca vai saber. Nunca vai saber. Nunca vai saber. Não, mas a gente ficou sabendo a partir do momento do movimento que foi feito através da Assembleia Legislativa. A partir do momento que o Marcos saiu... Da viagem a Israel a partir do momento que e a vacância do cargo. Robson... Eu acho que foi um movimento não ingênuo. Foi ingênuo? Não, eu como jornalista eu digo isso, porque o cara com poder na mão, ajudando o outro, fazendo... Não foi um movimento ingênuo, Não, eu estou falando do ponto de vista jornalístico. Foi tudo ou nada ali, para mim foi tudo ou nada. Por isso que eu digo que quem faz isso não é do ramo. Então, foi tudo ou nada o que ele apostou. Porque eu não gosto de usar a palavra burrice. Entendi. Você fica muito arrogante para o jornalista chamar o outro de burro. Isso é burrice. O Marcos escolheu o seu secretário a partir do momento que, né, o vice-governador vai em uma televisão falar mal de um secretário, que o governador, que tem a caneta, vai lá e fala, é esse a pessoa que eu quero que esteja aqui à frente, ele não está falando mal do secretário, ele está falando mal do governador. Você entendeu? Então, assim, não tem, umas coisas não dão liga. Eu entrevistei o Elias também aqui. Eu perguntei, Elias, tu é um bombeiro com um balde de gasolina na mão? Aí ele disse, não sei o quê. Mas o rompimento praticamente foi selado, né? Olha, com isso, essa movimentação que houve pela Assembleia, houve a movimentação, porque os deputados vieram conosco, foram falar. Dos que foram abordados. Todos que foram abordados. Houve essa movimentação para não estender o período, né, que o Marcos estava lá em Israel, para gerar vacância. Aí você sabe, se gera vacância, é a mesma coisa que você faz abandono de emprego. 30 dias gerou a vacância, como é que você volta para o teu cargo? Você tem que entrar na justiça. Eliminar. Tem que entrar na justiça. Ai, que absurdo isso, gente. Imagina, se eu sou teu vice, se eu sou teu parceiro, tô contigo, por que eu vou fazer isso? Mas eu poderia dizer um negócio que podia acalmar. Um negócio que nunca vai acontecer, o coração. O bom da Assembleia é que 80%, eu disse ao presidente que estava sentado aí semana passada, 80% do projeto, da produção legislativa dele, o Supremo derruba, o Judiciário derruba. Tudo em Constituição. Se eu tivesse feito isso, eu cheguei a escrever isso, derrubava. Entendi. Aí eu perguntei ao presidente sobre isso, ele disse que ele não estava nisso, que não conhece. Claro, o presidente do poder não pode também ficar tocando fogo num momento desse. Eu compreendi muito. Mas eu perguntei a ele. Ele negou. Nós somos órgãos, né, executivo, legislativo, judiciário, independente, mas harmônico. Todo mundo quer uma harmonia no Estado. Imagine você fazer uma proposta... Teoria de Montesquieu. Entendeu? O governador não estava lá por vontade... O governador não estava lá
no momento, né, detido ali naquele ambiente, né, impedido, vou dizer, impedido de sair de Israel, porque ele queria, ele estava impedido por causa de uma situação de guerra, e ele não tinha como sair. Ele só teve, na oportunidade que ele teve que sair, que ele deu para sair, ele saiu e falou assim, eu vou sair sim, mas eu vou sair com a minha equipe, porque queriam que ele saísse antes sozinho. Ele falou assim, sozinho eu não vou. Eu vi isso. Sozinho eu não vou. Porque ele não quis sair. Não, ele não quis sair sozinho, sem a equipe dele e sem a equipe do consórcio, porque teve prefeito que foi embora e deixou sua equipe para trás. Está dizendo prefeito da minha terra, lá da Paraíba. Não faça isso, não. Prefeitos foram embora, deixaram sua equipe para trás. A equipe, porque tinha a equipe, o grupo de prefeitos e o grupo do consórcio. E aí ele falou assim, e estava todo mundo morrendo de medo que ele viesse embora, que o Marco viesse embora, porque falaram para ele, olha, o senhor é a nossa garantia de vida. Ele falou assim, não se preocupe, porque eu não vou deixar vocês aqui para trás. Vai todo mundo sair junto. E quando saíram os prefeitos primeiro, depois saiu ele, com toda a comitiva que ficou para trás, mais a comitiva de prefeitos. Então, assim, ele estava ali, né, num momento que ele não podia sair. Agora, fazer um processo desse aqui, tentar puxar o tapetão... Aí ele correu, ele se mandou para cá. Não, porque quando ele... ele mandou a Assembleia... Quando ele veio para cá, já estavam movimentando alguma coisa na Assembleia, que eu fiquei sabendo depois, alguém me abordou, você tá sabendo? Eu falei assim, gente, eu não tô, eu tava tão preocupada com meu marido lá naquele nas bombas lá, né, não conseguia dormir porque eu ficava muito acelerada, não conseguia dormir com ele lá, e ele... Você é acelerada. Eu sou acelerada. E vai levar isso pro Congresso, assim? Mas eu vou levar isso pra todo lugar, eu sou assim o tempo todo. Eu falo pra minha equipe, coitada deles, quando eu tomo um açaí, eles estão ferrados. Olha aqui, sua equipe deve gostar muito, porque sua história de vida começa no ambulante vendendo açaí. Vendendo açaí. Então você continua servindo açaí a sua turma. Sim. Bacana. Não, ela fica com medo, ela fala assim, vamos passar longe de uma venda de açaí, porque se a secretária tomar açaí, a gente não consegue alcançar ela, porque ela fica com a energia mais acelerada ainda, e a gente não consegue pegar o pique dela. E aí, então, essa questão aí, Robson, já ficou clara pra gente. Em síntese, sua opinião é que tá rompimento mesmo, não dá mais liga. Não dá mais liga, não tem mais o que fazer. Mas não foi pela nossa parte, não, Robson. Isso daí tudo bem. Não foi nada da nossa parte, porque o Marcos, até o último momento, ele estava acreditando que o Sérgio, né, ia vir, né, lá na frente, cumprir com a palavra dele, né, e tá tudo certo. Mas esse movimento que ele fez só antecipou as escamas para que a gente visse aquilo, que realmente tivesse acontecendo. Então vocês estão preparados para no próximo ano, em abril, porque para a senhora ser candidata, o governador tem que renunciar. Sim. Por causa da legislação. Sim. Né? Vocês estão preparados, então, Sim. para que esse rompimento fique mais claro? Mas ele já está claro. Não, mas ele vai assumir o poder. Não, mas isso já está claro. Ou vão caçar ele? Me conta aqui, tem alguma coisa aí para caçar o Sérgio? Não sei. Não, eu não conheço isso. Olhar no seu olho. Olhe nos meus olhos. Eu não conheço. Mas a senhora já ouviu falar nos bastidores aí que estão querendo. Eu nem sei se... vou até dizer assim, eu não sei... Se tem alguma coisa desse tipo, se legalmente alguma coisa... Não, legalmente é outra discussão, mas o movimento, então, eu vou lhe informar. Então, assim, em relação ao Sérgio, ficou claro a ruptura dele conosco. Certo. Não foi nossa, foi dele. Quando ele fez esse movimento, foi dele. Independe agora, vocês, o Marcos, posso chamar, né, o governador Marcos Rocha, será candidato a senador, ele me disse que provavelmente será, então ele entrega o governo, mesmo que tenha que ser ao Sérgio. Ele é um pré-candidato a Senado, né, assim como eu sou uma pré-candidata. Esse ano a gente pode falar candidato porque ainda não é ano eleitoral. Mas pré-candidato pode falar. A minha preocupação... Não, é só no próximo ano. Só no próximo ano. Antes das eleições. Antes das eleições, né? Então, assim, ele vem como pré-candidato, ele vem como candidato lá, né, em 2000. Nós temos provavelmente candidato a senador. Isso. E você provavelmente... E eu provavelmente candidato a Independe se o Sérgio assume o governo. Independe, porque isso é uma... Os assessores devem estar tudo com medo, porque aquela caneta dele deve vir com raiva pra caramba. Quem? Do Sérgio, se ele ficar no governo. Vai exonerar todo mundo. Mas isso já é previsível, Então todo mundo já sabe disso.
entendeu? Então a gente trabalha com a realidade. Vocês já têm um nome a governo? Vocês estão trabalhando? Fernando Máximo seria alternativo pela União Brasil? Não vejo assim. Não vejo, porque assim, o cenário ele está muito ainda aberto. Aberto. Tem muitas proposituras, mesmo porque o Fernando Máximo, eu acho que nem vai permanecer na União. Porque eu acho que ele vai PL, né? Porque ele já se mostrou por lá, já fez vídeo por lá, o Bolsonaro já falou dele, entendeu? Então assim... Dele, Bruno Scheiner. Então assim, eu vejo... Eu chamei ele para entrevistar aqui, eu estou levantando tudo sobre a Itália, sobre o Brasil, sobre isso. Eu vou sentar com ele aqui. Ele disse que vem. Quem? O Bruno Scheiner. É bom. Não, o Fernando eu já entrevistei aqui. Então, o Fernando, eu acho que para ele no União, eu acho que ele não fica mais no União Brasil, não. Ele vai pro PL e todo mundo nos bastidores já fala que isso aí já é certo, dele estar lá no PL, porque assim, não faz sentido ele ficar andando por aí com o Bolsonaro, com o Marcos Rogério, que foi e é um adversário nosso, né, que está sempre tentando bater e desconstruir a nossa gestão. Então, assim, o Marcos, né, que trouxe o Fernando Máximo para a política, dentro do governo do Estado, através da Secretaria de Saúde. Então, assim, o Fernando Máximo surgiu na gestão do governador Coronel Marcos Rocha. Uma decepção para a senhora? Mais uma? Olha, vou falar uma coisa para você. A gente é surpreendido a todo momento. Porque você é bem, eu gostei, eu não lhe conhecia pessoalmente, mas eu vejo que você é firme mesmo, Sim. Tem medo de... É uma general mesmo. Não, a gente é surpreendido a todo momento, né? A gente está sempre colocando uma credibilidade na pessoa, porque a gente não pode chegar e dizer assim, aquela pessoa não vale nada. Primeiro a gente vai conhecer aquela pessoa. Sim, claro. E depois a gente vai analisar, né? Se aquilo mesmo condiz com que ela prática, né? A realidade, assim, aquele feijão com arroz, o salzinho todo dia ali, uma colher de sal, que nem diz assim, vamos comer uma colher de sal, que aí ali você vai saber quem é fulano. Então, assim, muita coisa eu acho que não deveria ter acontecido, né, nesse desenrolar aí. Mas eu acho que até por isso, pela situação do Fernando Máximo, eu acho que foi jogado uma questão aí para prefeito, que ele não foi prefeito, que não sei o quê, que não tem nada a ver disso, que era uma coisa do partido lá atrás, que não tinha nada a ver com isso. E ele ficou muito desgostoso em relação a isso. Entendeu? E ele culpa o governador. Que não tem nada a ver com isso. Porque, mas ele culpa o governador? Na época ele me disse, ele culpou o Júnior. Falou pra mim. Mas o Júnior estava onde no governo? Ah, tá certo. Era o braço direito do Marcos. Você entendeu? Então, assim, é muito fácil ficar falando para desviar, né, dizendo que não é aquela coisa que está bem explícita pra gente. Está explícita. Então, assim, o governo, o Marcos, ele deu oportunidade para muita gente dentro do governo. Ele trouxe gente que nunca tinha sido político e trouxe e construiu essas pessoas dentro da gestão dele. Construiu, deu oportunidade para várias pessoas, né? Então, quem conseguiu se deslanchar, ótimo, tá bom, tá aí. Mas é aquilo que você falou, gratidão não é para todos. Reconhecimento daquilo que, né, que foi proposto não é para todos. Então, cada um que siga o seu caminho. E eu penso assim, sabe, Robson? Eu não tenho me preocupar com as pessoas que, por exemplo, na questão do Sérgio, que você falou assim, ele se precipitou e tal, mostrou. Na verdade, ele mostrou uma jogada antecipada que ele ia fazer lá na frente. E a gente não sabia disso. Que o Marcos estava até o momento acreditando. Porque as pessoas iam falar para ele, não, o governador, ele não, o Sérgio falou. Não, o Sérgio falou que ele vai cumprir com a palavra dele. Então, eu não posso me colocar no lugar de uma pessoa que trai. Quem trai, trai. Não sou eu que estou traindo. Não sou eu que traio. Então, se a pessoa está me traindo, eu não vou ficar sentindo. Falei assim, beleza, siga seu caminho, vai em frente. Tá tudo certo. Secretário, eu gosto de escrever que na política a população adora traição, mas abomina o traidor. Isso é verdade. Olha, está chegando o fim, lamentavelmente, nosso tempo, mas eu preciso falar agora sobre sua gestão na secretaria. O que me chamou a atenção, e o governador falou para mim aí, esse programa Meu Sonho, que é
Eu sabia que vocês tinham um programa, mas não sabia a dimensão desse, que era de casa própria. Ele chegou a dizer para mim que eram 5 mil unidades, Sim. mas se inscreveram mais de 60, 80, 90 mil pessoas. Mais de 105 mil pessoas foram inscritas. É 10% da população do estado. Muita. Está sem casa. Muita, para você ver como é que está a Então situação. é um projeto exitoso. O programa Meu Sonho, ele é um programa voltado para as pessoas que querem fazer o financiamento da sua casa própria. Como é que foi? A pessoa que não tem nada, é um liso como eu, quer uma casa própria. Eu tenho casa própria. Mas que quer uma casa própria, como é que ele deve, qual é a faixa de renda que ele pode acessar na sua secretaria? Então, essa... até 8 mil, quem recebe até 8 mil reais, até. Então, quem tem a renda até, então quem está no meio desse, né, do início ao fim, tem a possibilidade, né, quem fez a inscrição no programa Meu Sonho, que já finalizou, não tem mais como abrir para outras pessoas. Tá. Já finalizou a inscrição, a gente fez mais de 105 mil inscritos. Para 5 mil casas. Para 5 mil, oportunidade de ter uma casa. Falo assim, oportunidade por quê? Nós fizemos uma parceria com a Caixa Econômica Federal. Para quê? Você quer ir lá fazer um financiamento da sua casa própria e quando está fazendo financiamento, você tem o comprovante de renda, né, tudo certinho. Mas aí, quando você vai finalizar a compra no contrato, falta aquela entrada. Sim. Aquela bendita entrada. Então, às vezes, você deixa de comprar a sua casa porque você não tem aquela entrada. Você não guardou, imagina, você não tem condição de ficar guardando dinheiro. Eu tenho raiva daquelas intercaladas. Não, essa daí geralmente quem faz são empresas, né, que fazem empreiteiras. Pela Caixa, não. Então, até 30 mil reais é subsidiado pelo governo do estado de Rondônia. Então, a entrada... Vocês bancam? A gente banca até 30 mil reais. Mas a pessoa tem que desembolsar isso de novo depois para o estado ou é... Não, os 30 mil reais não. Ela vai pagar o financiamento da casa dela, normalmente. Entendeu? Dentro da faixa dela. E esses 30 mil, o estado não vai pegar de volta. Né? É uma oportunidade que a gente está dando para as pessoas adquirirem a sua casa. Então vocês não é apenas facilitador, não. Vocês ajudam mesmo, né? Sim, porque dá 30 mil, até 30 mil até. Sim. Para entrada, às vezes realmente o cara não tem. Não tem. Ganha 8 mil reais, não, mas... Não tem. Mas não tem como... Brasileiro não tem um costume... Esses critérios, secretária, são rígidos? Para que não haja manipulação política? Não, são rígidos. Deus o livre. A gente fez uma publicação, é todo instrumentalizado, tem lei, a gente fez o edital, tá tudo certinho. E já a gente vai lançar a segunda fase, que são o nome das pessoas por cidade, que terão oportunidade de ir lá fazer o seu cadastro para garantir a sua unidade, né, a sua morada. Porque agora nós vamos abrir posteriormente, já com as empresas que fizeram parceria com a Caixa, porque assim, nós contratamos a Caixa para a Caixa fazer a contratação dessas empresas que vão disponibilizar essas casas. Entendeu? Não é o governo que está fazendo a casa direto com as empresas. Elas constroem e fazem junto com a Caixa. E aí a gente passa o recurso e faz o financiamento tudo direitinho. Com isso gera emprego, renda. Olha a oportunidade que a gente está tendo aqui. Bacana. Muito boa. De gerar, né, de fomentar o nosso mercado. E esse recurso que a gente está disponibilizando para a nossa população, ela volta em forma de contribuição. Ela volta. Não é coisa que se perde, não. Muito pelo contrário, a gente está melhorando a qualidade de vida das pessoas. Sim. Dando morada, dando dignidade para essas pessoas, entendeu? Dando oportunidade de ter um lar decente. Então, é isso que a gente está fazendo através desse programa. E outros municípios, aí a gente vai começar a liberar os municípios e conforme as empresas. Por enquanto só Porto Velho? Já a gente vai liberar Porto Velho e liberar as de Paraná, que já está tudo encaminhado. E a gente vai liberando aos poucos. Conforme as empresas, elas vão se credenciando na Caixa e apresentando seus projetos, a gente vai liberando para que as pessoas possam escolher já a sua unidade, a sua morada. Opa! Eu vi também aqui, eu até agradeço da Rosângela, ela passou alguns programas aqui e eu dei uma entrada lá para dar uma estudada. Eu vi programas aqui muito interessantes, por exemplo, de uma rede de proteção à família. A criança
o projeto Crescendo Bem, que são kits, me parece, são kits da criança. O Mamãe Cheguei. Então vocês têm um trabalho, uma gestão muito para essa questão da família. Muito, né? muito. E da mulher também. Muito da família, né? Então, assim, pela experiência de vida que eu tive, né, pela falta de oportunidade que eu tive, e aí quando o Marcos me colocou nessa função, eu falei, poxa, agora é o momento de eu construir aquilo que eu nunca pude ter, né? Eu me emociono porque... Fica à vontade. Porque... Vários já choraram aqui, inclusive o Léo Moraes chorou, vários. Eu me emociono porque, assim, a minha infância foi muito dura, foi muito difícil, né? Em relação à situação econômica. Graças a Deus, pela estrutura familiar, a gente teve isso bem fortalecido, mas pela questão econômica, a gente viveu na miséria. Eu falo assim que a gente viveu muito na miséria. Na dificuldade. Muito na miséria de não ter o que comer dentro de casa. Então, foi muito difícil pra gente. E aí, quando eu tive a oportunidade de criar esses programas, junto com a minha equipe, que eu agradeço muito a Deus pela equipe que ele me proporcionou a ter dentro da secretaria, a gente construiu vários programas, entre eles Mamãe Cheguei, estava aqui daqui. E Crescendo Bem. Então, assim, e Mulher Protegida, todos esses programas, eles se comunicam. O que acontece? O Mamãe Cheguei, ele é um programa voltado para as gestantes, né? É um acompanhamento feito durante todo o período gestacional. O pré-natal completo. O pré-natal completo dela. E aí... Principalmente no estado, há uma crítica muito grande, né? Inclusive eu perguntei ao governador, o problema da saúde de Rondônia é um negócio muito complexo, sim, muito difícil de resolver. Isso termina ajudando, sim, né? Tudo isso aí está ajudando a melhorar os índices, né, da nossa política estadual. Está melhorando. As nossas crianças, elas são acompanhadas desde o ventre da mãe. No final da gestação, a mãezinha, não falo a mãezinha, o bebê recebe um enxoval completo, um kit completo. Banheira, roupa, fralda ecológica. E imagina, a mãe que não tem condição de, às vezes, dar uma roupinha, tá lá na maternidade, chega sem nada, e a gente proporciona isso para ela, gente, isso não tem preço. Dignidade. É dignidade mesmo, é justiça social que se faz, né? O cidadão precisa de dignidade para poder... Sim. E aí a gente construiu esse programa maravilhoso, junto com ele o Crescendo Bem, que é um programa que intercala com ele, que faz o acompanhamento assim que essa criança nasce, faz o acompanhamento na casa, na família, dando instrução para a mãezinha de como, né, fazer com que essa criança se desenvolva mais. Isso vai ser em todos os municípios? Todos os municípios a gente disponibiliza os nossos programas. Esse programa de rede de proteção, então quem tiver em Espigão do Oeste, todo mundo isso. Tem... Só que assim, e eu falo isso, sabe, Robson, e em todos os programas que eu vou, e continuo repetindo, tem município que não quer fazer adesão com um programa desse, você acredita? Por quê? Às vezes por questão partidária, que eu acho uma bobagem. Aí não é bobagem, isso é imbecilidade. Entendeu? Você deixar de receber programas que são voltados para a população. Para a população. Por divergência política, é uma bobagem. Inclusive a gente tem uma situação aqui sobre o Conselho... Aliás, uma irresponsabilidade do gestor público. Isso. Inclusive a gente tem uma situação aqui do Conselho Tutelar, que faz parte dentro do programa Criança Protegida, que o Criança Protegida... Eu tenho aqui Criança Protegida, sim, contra a violência ao menor. Né? Sim, contra a criança e o adolescente. Nós fizemos a aquisição de uma modalidade totalmente diferente no nosso estado. A gente fez a locação, o governo do estado fez um processo de licitação, fez uma locação com caminhonetes, para entregar aos conselhos tutelares do nosso estado de Rondônia. Teve um conselho aqui que se recusou, um município que se recusou a receber, porque... Qual foi? É preciso dizer isso, secretária, para a gente poder cobrar como nós da imprensa. Mas o prefeito à época saiu, não é mais prefeito, é mais, né? Então... Mas qual era o município? Deixa isso para lá. Eu acho assim que
E a gente está correndo... Eu gosto dessas informações, porque um dia ele é candidato aí, senta aqui, a primeira coisa que eu vou perguntar é isso. Porque assim... E eu pergunto, viu? A gente fez o processo de licitação e precisava ter o número certo, entendeu? Para listar, porque é uma modalidade diferente. E aí a gente conseguiu fazer. Porque os nossos conselhos tutelares não conseguiam manter o trabalho. Porque o carro que tinha quebrava, e quando quebrava não tinha recurso, né, orçamento para arrumar no momento que eles precisavam, e às vezes estavam precisando fazer uma ocorrência, eles chamavam a polícia militar para levar eles. Então olha só, é lógico que a polícia ela vai em algumas situações para acompanhar, para proteger os nossos conselheiros tutelares, mas não é obrigada ela a ficar usando o carro dela como transporte. E aí foi o que aconteceu. Nós adquirimos 58 caminhonetes. Nós temos 59 conselhos tutelares no estado de Rondônia. Então nós adquirimos 58 caminhonetes monitoradas. Todas as caminhonetes são monitoradas. Elas têm seguro também, né? Então assim, toda assistência técnica, se acontecer alguma coisa com a caminhonete, ela é substituída. O nosso conselheiro tutelar não para. E a grande sacada disso foi que a gente fez a opção por caminhonete. Por quê? Porque tinha lugares que eles não conseguiam chegar por causa do acesso, que carro pequeno não conseguia fazer. Então, fazia e quebrava, porque não tem condição de manter, né? Sim. Andando numa estrada que não é própria para carro, que tem uma boa tração. Sim. Então, nós compramos uma caminhonete para cada conselho tutelar, justamente para chegar nos lugares de mais difícil acesso. E hoje a gente tem esse acompanhamento de todos os nossos conselhos. Vocês têm algum programa, eu não vi, isso me chamou muita atenção, secretária. Algum programa para as comunidades indígenas, para as comunidades originárias? Nós entregamos caminhonete para os quilombolas. Não, estou dizendo alguns programas desses. Esses programas, todos os nossos programas... Também são extensivos? São extensivos. Todos os programas são extensivos. Eu dei uma olhada lá e me chamou muita atenção isso. Não, todos os programas são extensivos. E nós trabalhamos também... Ribeirinhos com oficinas, né, com os quilombolas, né, com os ribeirinhos. Inclusive agora os nossos ribeirinhos aqui do Rio Madeira estão recebendo um auxílio financeiro de R$1.000 do governo do estado de Rondônia, por causa da cheia do rio, que afetou, né, a área deles ali, como é que eu posso dizer? Eles cultivam alimento. Os roçados deles ficaram muito. Porque eles ali tem muito pequeno agricultor também na margem do rio, né? Eles trabalham muito com banana, né, com frutas, tudo mais. Aí a gente fez um levantamento, chamamos a EMATE, né, a SEA, Secretaria de Assistência Social, né, por determinação do nosso governador, né, Coronel Marcos Rocha, a gente criou um auxílio financeiro e disponibilizou para eles. Eles estão recebendo em 3 parcelas, R$3.000. Eu ficaria mais tempo aqui. Tem muita coisa, viu, Robson? Eu sei, mas não se preocupe, não, que mas durante a culpa não é minha, não é tua. É minha. É tua. Porque a gente tem que... A senhora se dispõe a ser deputada federal. Eu não posso deixar. Eu instiguei as perguntas em política para ver se estava preparada. Ei, não. E sabe eu falo para ele que a culpa é dele, porque ele marcou uma entrevista, né, com outro amigo muito bacana nosso, que já vai entrar aqui e que tem um horário para cumprir. Por isso que eu não posso estender. Eu estou reclamando aqui que o Marcos teve 2 horas de entrevista. 2 horas. Caso a senhora vire deputada, eu prometo 2 horas de deputada. Mas não lhe conhecia pessoalmente e confesso que é uma surpresa, uma boa surpresa, muito simpática, muito sério que a senhora vinha. Eu até guardei um teçado aqui, eu disse, a mulher veio brigar comigo aqui. Brigar? Não sou de brigar, não. É brincadeira. Não sou de brigar, não. Claro que é brincadeira. O pessoal brinca, né, que fala que quem é de Guajará é meio... Mas diz isso da minha terra. Mas eu fico muito agradecido pela sua entrevista e já deixo aqui agendado uma nova. Lá no final do ano, quando essa briga ainda vai crescer muito, e cabe a gente, né, jornalista. Não, Robson, da nossa parte não tem briga. Não, eu tô falando, não se preocupe não que os outros vão brigar, vocês não tem que reagir. Não, da nossa parte, eu tenho certeza. Só jogam pedra naquela árvore que está dando fruto. E a nossa está dando muito fruto. E fruto bom. Olha, eu espero que não jogue na minha, não. Muito bom. É um pé de carneiro, nem dá. E a gente está entregando muita coisa, Robson. Muita. Então isso está... eu elenquei aqui 12 programas. Então... Mas aí né, o pessoal muda se eu não fizer aquelas perguntas. Você quer perguntar, eu sei. Aquelas perguntas. Mas eu guardei uma última. Eita. Eu guardei uma última pergunta
que eu sei que vai ser manchete de quase todo mundo. Luana, na coletiva que o Júnior Gonçalves deu, a senhora deve ter conhecimento, que saiu em toda a mídia, ele faz uma provocação para nós jornalistas. Ele diz assim: querem descobrir coisas erradas, ele usou outra palavra. Pergunte, comece pelo Detran, pergunte, mande a primeira dama, foi a única vez que ele usou seu nome, e o governador começarem por lá. Por que isso, senhora? Essa provocação enigmática me chamou muita atenção. Olha, eu sinceramente não conheço nada a esse respeito. Mas a senhora viu, não viu? Não, me falaram, eu nem perdi meu tempo para assistir não, isso, então demita a sua assessora. Eu já fui assessor, que é a pior profissão. Não, eu sei, porque assim, a gente cobra, né, olha, a gente... A senhora recebe de manhã um newsletter. Eu não tenho tempo para ficar vendo. Mas tem que ler. Né? Mas tem que saber das coisas, as pessoas têm que trazer. Mas isso aí pra gente nunca foi uma alfinetada, porque isso não existe. O que ele tá sugerindo alguma coisa, tá só na cabeça dele. Deveria dizer, então. Tá só na cabeça dele. Então é isso. Luana, sabe sair das perguntas mais difíceis. Está preparada para disputar. Muito obrigado. Eu agradeço profundamente. O apoio da SES Brasil no nosso programa sempre foi fundamental. Então, conhecer hoje o Juninho, né? Então, seja bem-vinda em outras oportunidades, não tenha dúvida. Eu vou entrevistar, não todos, porque não dá para entrevistar todos os candidatos, mas os principais candidatos a deputado federal, eu vou entrevistar. Então, a senhora já fique, caso a senhora seja mesmo candidata, agora para a gente não cometer crime, caso a senhora seja candidata e passe na convenção, será. Aliás, antes das convenções, se for pré-candidata, antes das convenções. Então fique intimada para vir aqui, já pra gente bater um papo. Eu vou estar aqui batendo papo com você, falando daquilo que a gente mais gosta, né? Porque eu aprendi a gostar de política estando aqui, porque eu não conhecia, né? Não tinha noção de que era política. A partir do momento que eu entrei no cargo de secretária, eu comecei a gostar da política. Primeira dama, quem começou vendendo açaí e agora está na disputa para deputado federal, não tenho dúvida que tem um chão aí grande para percorrer. Teve um caboclo, dono de uma televisão, que ele começou assim, com um ambulante, e já morreu, que é Silvio Santos, né? E terminou dono de televisão. A vida prepara a gente, né? É porque o ambulante ele é obrigado a se comunicar, a falar, para poder vender seu açaí, né? Alguns vendem o peixe, né? Então é bem próximo da política. Próximo. A vida prepara, e a vida me preparou muito bem em relação a conviver com as pessoas. Foi dura, mas me forjou. Mas me forjou. Né, eu sou grata a Deus por tudo que eu passei, porque se eu não tivesse passado por esse processo, eu não tinha amadurecido, né, a ponto de enxergar algumas coisas. O Marcos até fala para mim, falou: Lu, você é uma antena. Porque quando ele vem falar uma coisa assim, eu já percebi o ambiente há muito tempo. Então, assim, algumas pessoas falam... radar fica... Meu radar tá ligado. Tá ligado. E ele fala para mim, ele falou assim, olha... que às vezes, né, ele fala assim, eu falo radar e também penso isso na minha mãe, porque minha mãe era da mesma forma. Minha mãe batia o olho, ela falou assim, não, sai daí. Minha mãe falava isso, sai, não dá, não continua com isso não, que isso vai dar ruim. Por quê? Não sei, vai dar ruim e pronto. E aí ele sempre fala isso pra mim também, ele falou assim, olha, você tem uma percepção muito, muito boa, né, sobre as coisas que estão acontecendo. E dentro dessa... construção da minha vida, isso eu fui adquirindo cada vez mais, essa percepção, né? E quando eu cheguei aqui na Secretaria de Assistência Social, que a gente se deparou com a política e com, vou dizer assim, com as pessoas que estavam vindo, né, em nossa direção, e que muita gente a gente conseguiu perceber quando a gente estava no posto, nesse posto, maior posto do governo do estado do Rondônia, que é ser governador, né? Então a gente começou a perceber as pessoas, os interesses, né? Então magoa a gente, mas isso também faz com que a gente fique calejado, faz com que a gente, olha, bote um pezinho mais atrás antes de dar um passo na frente, olha, não, calma, eu vou devagar, esse terreno aqui, ele não é firme e eu preciso estar firme para caminhar. Então, é assim que a gente faz. Eu vou lhe interromper, porque senão vão ser 2 horas de entrevista.
Muito obrigado, querida. Obrigada. Prazer em entrevistar. Prazer. Inclusive é Robson Oliveira, também tem Oliveira. Tá vendo? A minha parente do governo que eu não sabia. Continue conosco, continue compartilhando, assista pelo site Rondônia Dinâmica, pela TV Rema. E vá lá nas nossas plataformas, no YouTube, nosso programa. É um patrocínio da SES Brasil. Continue conosco. Muito obrigado. Obrigada. Ai, gostei muito. Tá vendo?